Fala pessoal, sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e como você já sabe, nós estamos aí nos preparando para a prova do SAEB. Então, o nosso foco aqui é trabalhar com questões, trabalhar com os escritores voltados aí para a prova do nono ano. Então, se você é aluno do nono ano, aqui é o teu lugar. Se você também é professor, está assistindo para dar aula para os seus alunos, aqui é o seu lugar, certo? Se você já viu, eu tenho certeza que você já deve ter visto, já temos outros vídeos. Eu acredito que eu já fiz vídeos aí de 7 descritores. Eu fiz primeiro dos descritores de 1 a 5, nós temos já o descritor 14 e, se eu não me engano, do descritor número 9, tá? Então, nós estamos aí nessa preparação. Já te peço que você se inscreva no canal, ativa o sino porque eu vou postar mais conteúdo sobre isso, outros vídeos dos demais descritores. Se você é professor, leve esses vídeos para os seus alunos assistirem, para que a sua escola se prepare ainda melhor para essa prova. E peço que você dê o like, compartilhe. E caso você tenha alguma dúvida, mande aí nos comentários, ou então no final eu sempre deixo meu Instagram. Você pode mandar por lá também a sua dúvida, tá? Então vamos lá. Língua portuguesa, descritores SAEB, nono ano. Nós vamos trabalhar hoje o descritor número 6, tá? Então, vamos lá, descritor número 6. O que esse descritor vai cobrar, vai pedir do seu aluno? Vai pedir que o estudante ele precisará reconhecer o assunto principal do texto. Então, a habilidade que o aluno vai ter que demonstrar é que ele sabe reconhecer, lendo um texto, qual é o tema principal, qual é o tema que está sendo abordado naquele texto. Essa é a habilidade exigida do aluno, tá? Então, vamos lá. O tema trata do assunto principal. O que é o tema? O tema é o assunto principal que é abordado naquela produção, naquele texto. Todo texto possui uma temática central. Todo texto tem um tema central, a partir da qual esta, no caso a temática, ela se estrutura. Tá? Então, todo tema tem um assunto principal, tem esse assunto. E aí eu quero dar uma dica para você conseguir reconhecer a temática, tá? Então fique de olho, olha só. O título do texto é uma importante pista sobre o tema. Então, muitas vezes, melhor dizendo, você olhando o título daquele texto, daquela produção que você vai precisar analisar, você já consegue ter uma noção de qual é o assunto principal, tá? Nem todas, não estou dizendo que isso é 90% das vezes, 100%, até porque às vezes o título é só uma provocação, uma ironia em relação àquilo que vai ser falado, tá? Então, vamos fazer algumas questões sobre isso. Trouxe aqui 2 questões para a gente analisar e tentar responder. Durante essas questões, você pode pausar o vídeo, tentar responder e depois ver aí se você vai acertar ou não. Vamos ler esse primeiro texto aqui, tá? Qual criança não adora brincar na chuva? E tirar o seu filho da piscina gostosa só porque começou um temporal de verão? Mas é preciso que você tenha atenção com ele nesses dias. Veja dicas para a hora que os trovões surgirem. Retire as crianças da piscina, mesmo se estiverem em prédios com para-raios. Se o seu filho estiver na água do mar, faça o mesmo. Mas não adianta permanecer na areia. É preciso se proteger dentro do carro ou de uma casa. Nas fazendas, não deixe seu filho em áreas isoladas, como campos de futebol, próximos de cercas com arame farpado ou tratores. Tá? Esse é o texto que nós vamos responder. Então, olha a pergunta. Qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto? Lembrando que essas questões são questões retiradas, são questões de provas do SAEB, tá? Voltadas para esse descritor número 6, que pede que o aluno tenha a habilidade de saber o tema. Então, normalmente, vem com esse enunciado, qual é o assunto, qual é a ideia principal, qual é a temática principal do texto. O texto trata de... São enunciados que normalmente aparecem nas questões desse descritor. Então, qual é o assunto desse texto? Você pode pausar o vídeo e tentar responder. Vamos lá. As brincadeiras de crianças, as medidas de segurança na chuva, os campos de futebol na fazenda ou os para-raios em prédios? Questão bem fácil, né? Eu tenho certeza que você colocou aí que a resposta é a letra B. O texto trata das medidas de segurança na hora das chuvas, tá? Medidas de segurança na hora da chuva, dos trovões. Vamos para o segundo texto? Você pode também parar, ler o texto com calma e responder. Olha o título do texto.
As Amazônias. As Amazônias. Esse tapete de floresta com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1.000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Vamos à pergunta sobre esse texto? O texto trata, olha só, agora ele não está, agora o enunciado não está mais perguntando o assunto, mas o texto trata que é o mesmo descritor, ele quer saber o assunto. O texto trata, o assunto do texto é, a temática principal, são algumas perguntas que aparecem sobre esse descritor. Pause aí o vídeo e tente responder. O texto trata de quê? Da importância da economia do Rio Amazonas, das características da região amazônica, de um roteiro turismo da região do Amazonas ou do levantamento da vegetação amazônica. E aí, o texto trata de quê? Pause aí. Se você colocou que o texto fala das características da região amazônica, parabéns, você aí acertou essa questão da prova do SAEB. Então, o descritor 6, ele vai cobrar isso de você, tá? Vamos ler mais um texto aí para a gente responder mais uma questão? Olha o texto, olha o título do texto. Cachorros. Os zoológicos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12.000 anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar dos rebanhos e a tomar conta da casa. Além de serem ótimos companheiros, um colaborava com o outro e a parceria deu certo. Tá? Leu aí? Você pode parar, de repente ler o texto com calma. Vamos à pergunta? Vamos à questão? O assunto tratado nesse texto é a relação entre homens e cães, a profissão de zoológico, a amizade entre os animais ou a alimentação dos cães. E aí? Eu tenho certeza que você colocou aí, que você marcou a letra A, que o texto fala da relação, essa relação de anos, né, entre o homem e os cães. Certo, pessoal? Valeu, eu espero ter te ajudado. Espero que você tenha gostado. Você pode pesquisar outras questões sobre esse descritor e estudar. Curta, compartilhe, ative o sino, porque tem mais vídeos aí dos próximos descritores. Aqui está meu Instagram, você pode mandar sua dúvida, comente, enfim. Ficamos por aqui. Forte abraço, até a próxima.